Quantos ainda guardam a vida de Jesus? Você é jovem, você é adolescente. Nós continuamente ministramos. Jesus está voltando. E se Jesus não voltar, em breve, eu espero ter meus 80 anos, ou 90, quem sabe, não sei. Mas ainda fervoroso, dizendo: Jesus, eu aguardo a tua volta. Eu aguardo o teu retorno. Então, essa promessa se deu porque houve uma ressurreição. Nós paramos às vezes na cruz, mas a ressurreição é o ápice da coisa. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, pode-se dizer que esse capítulo todo, ele fala sobre ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Peço até que você ainda não leia em casa 1 Coríntios, capítulo 15. Maravilhoso. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, os irmãos que estavam ensinando já estão todos aqui, não é? Então, né? Não, tem que vir para ouvir a palavra, né, irmãos? Certo? Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Esse início aqui, Paulo, ele fala com bastante clareza. Aqui no livro de Coríntios, foi escrito aí por volta do ano, sabe, 60. Jesus já tinha feito todo o seu ministério há mais ou menos 25, 30 anos. Então o que acontece? Paulo disse o seguinte: irmãos, as testemunhas da ressurreição não são poucas. Pedro, Tiago, são os apóstolos. Escute só, de uma só vez ele apareceu a 500 irmãos. E digo-vos uma coisa: alguns dele ainda estão vivos. Então o testemunho da ressurreição não é um mito, não é uma invenção. Paulo queria dizer: olha, Jesus ressuscitou e não poucas pessoas viram a ressurreição dele. Então Paulo quer trazer a ideia que Jesus é uma pessoa histórica. Jesus é como esse irmão que está aí ao seu lado, né, de carne e osso. Jesus foi de carne e osso mesmo. Então aí ele defende a ressurreição como um fato realmente histórico, porque ele cita nomes de algumas pessoas. Agora, o que é maravilhoso é o seguinte: ele foi aparecendo. Diz Paulo que o último que apareceu, porque qual foi a última pessoa? Ele diz: e por último, para mim, algumas traduções dizem, como um abortivo. Eu fui o último. Paulo se diz: olha, ele apareceu a todos esses, por último ele apareceu a mim. Escute, que eu não sou nem digno disso. Ele falou, não era nem digno de ser chamado apóstolo. Olha a humildade do apóstolo Paulo.
Enquanto alguns se auto-intitulam apóstolos, né? Nem o apóstolo Paulo, que viu a Jesus em uma aparição de Jesus, Paulo, irmãos, não viu Jesus como os apóstolos. Paulo não conviveu 3 anos e pouco com Jesus, vendo os milagres, não. Mas Jesus apareceu a Paulo de uma forma clara. E aí ele disse: olha, eu tenho prerrogativas para me chamar de apóstolo, mas eu não me considero, eu me considero um apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Agora, olha só o que o versículo diz: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas quem? Irmãos, a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. A graça de Deus valeu a pena na sua vida? Está valendo a pena na sua vida? Ou será que a graça de Deus está sendo vã? É isso que ele quer dizer. A graça que veio sobre mim, ela veio com poder para que eu venha trabalhar para Ele, anunciar o seu Evangelho, sofrer por esse Evangelho. Essa graça veio nessa plenitude para mim. E sabe o que aconteceu? Eu não desperdicei a graça de Deus. Não desperdice a graça de Deus. Se eu faço segundo a graça. Se eu falo segundo a graça. Não eu, mas o favor que está em mim. Logo, se eu sou alguma coisa, nada sou também. Porque sem a graça, não vale nada. É isso que Paulo quer dizer. Certo? Versículo 12. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 30 anos depois, tinha pessoas dizendo: não existe ressurreição de mortos. Onde? Na própria igreja. Aí Paulo vai defender a sua tese agora. Olha só o que ele diz: olha, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Escute, qual foi a mensagem televisiva que você viu sobre ressurreição? Me diga, qual foi a última? Você não encontra. Você encontra cura, é bom? É bom cura? Mas não é o centro da pregação. Você encontra libertação? Encontra, mas não é o centro da pregação. Você encontra pregação sobre prosperidade? Muitas! Mas não é o centro da pregação. Porque se não crermos em ressurreição, e se não pregarmos sobre ressurreição, irmãos, é vã a nossa fé. É isso que Paulo fala aqui. E somos todos falsas testemunhas de Deus. Isso se a ressurreição não existiu. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha a centralidade, né, da pregação. Se não ressuscitou, não adianta. Estamos em pecado. Não adianta pregar. E ainda mais, os que dormiam em Cristo, sabe o que aconteceu? Dormiu e agora estão perdidos. Ou seja, aqueles que morreram acreditando em Cristo, não adianta mais nada. Por quê? Porque não há ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Alguns ensinam que a reta final da igreja é uma reta de prosperidade, em que a igreja vai prosperar em tudo, não é financeiramente, a igreja vai ser grande, a igreja vai ser próspera, a igreja vai possuir a política, o ramo da política, e vai, né, ter os presidentes, vai ter os governadores. A igreja, ela vai,
prosperar dessa forma. E eles ensinam e asseveram que Deus chamou você para você ser rico, né? E agora sabe o que acontece com a pregação? Já não existe mais o céu verdadeiro, já não existe o inferno. Por quê? O inferno, segundo esses pregadores triunfalistas, ele diz que o inferno é a pessoa sem dinheiro e o céu é bolso cheio. Escute, Paulo fala: se nós esperarmos apenas nesta vida, nós somos os piores, os mais infelizes desse mundo. Deus tem me prosperado? Sim. Deus tem me dado um carro novo? Sim. Isso é bom? Sim. Mas o que Deus tem ainda é muito melhor. Aleluia! Escute, isso passa. Carro bate, carro quebra, carro pega fogo, roubam os carros, roubam as casas. A tragédia chega, mas no céu, Daniel, não. Aleluia! No céu, irmão, a glória é completa, o favor é completo, irmão. Aquilo que é nosso no céu é nosso. Glória a Deus! Aleluia! Olha só. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, ou seja, o primeiro a ressuscitar, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha só. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus! Está entendendo? Todo esse processo de vitória de Cristo é para que na consumação de tudo, Deus seja tudo em todos. Vocês já viram alguém escrever assim, 100% Jesus? Já viram? Camisas escrito 100% Jesus. Carros escrito 100% Jesus. Né? Aí eu já falei isso uma vez aqui, eu repito novamente, né? O meu pastor que não é daqui, ele chama Jesus, né? Ele não chama Jesus, a pronúncia dele é Jesus, né? Aí ele diz que está passando na calçada, né? E o carro está estacionado em cima da calçada, não tem por pedestre. Para cá tem uma parede, para cá ele vai se acidentar. Aí sabe o que está escrito atrás do carro? 100% Jesus. Não dá, né? Será que Jesus estivesse na terra e ia estacionar o carro em cima da calçada e o camarada não vai para o lado dele? Não dá, né? Aí, como é que ele fala também? Já falei isso aqui também, né? Aí tem uma invasão, o camarada invade o terreno do outro, né? Invadiu o terreno do outro, né? Aí ele está lá e põe o nome do bairro, né? Jesus me deu. Será que Jesus vai dar o terreno do outro, né? É igual a história de Acabe, né? Querendo pegar a vinha de Nabote, né, meus irmãos? Que coisa, né? Então sabe o que nós declaramos muitas vezes? 100% Jesus. Mas na terra nós até declaramos, mas não podemos ter a plenitude. Mas diz a Bíblia que vai chegar um tempo que Deus vai ser tudo em todos. Aleluia. E esse dia vai chegar. Eu continuo aqui, viu? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, e porque também nós nos expomos aos perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganei,
as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vossa vergonha. Escute só. Há um questionamento aqui que eles fazem. Ressuscita, mas ressuscita como? É um questionamento. Ele diz aqui lá, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Aí ele fala, sabe o que? Insensato. Que pergunta tola, ele fala. Insensato. Aí ele faz uma comparação entre coisas, né, que a gente conhece muito bem. Vamos lá. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não se semeia do corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o corpo como lhe aprouve dar. Certo? Apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpo terrestre. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até que entre as estrelas há diferença de resplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em tristeza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita em espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o nome celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Escute uma coisa: há uma imagem do celestial eu caminhando na terra. Está entendendo? O homem nasce com a imagem terrena e nasce com a imagem celestial. É isso que ele está dizendo. É interessante, irmão. Escute só. Quantos conhecem melancia? Ah, pastor, eu conheço, isso é óbvio, né? Quantos conhecem melancia? É bonito melancia? Desse tamanho, né? Aquelas verdes, assim, bonitas. Tem umas redondas, tem umas assim meio ovárias. Eu já vi até melancia quadrada, né? Quando você viu melancia quadrada? No Japão fizeram melancia quadrada. Melancia. Quantos conhecem a semente da melancia? Né? Quantos já engoliram a semente da melancia? Às vezes eu estou com preguiça, eu engulo. Gosto de ficar jogando semente. Né? É impossível você comer a melancia e não se deparar com o quê? Com a semente. Por que você não come a semente? Por que você não se come? Não, mas come, né? Tudo bem. Mas por que não se come a semente? Por que se despreza a semente? Deveríamos comer a semente, não faz parte da melancia. Entendeu? O que é semente, irmão? Simples. A semente é desprezada, sabe por quê? Porque ela vai ser plantada novamente e nascer uma outra melancia. Você está me entendendo? Uma é a aparência da semente, outra é a aparência da melancia. Escute, quem nunca viu uma melancia, se você apresentasse a semente da melancia, ela teria como dizer que era uma melancia? Sairia uma melancia? Sim ou não? Não! Por isso, aquilo que nós somos hoje, quando nós nos depararmos com aquilo que nós vamos ser no céu, irmão, é muito melhor. É muito mais santo, muito mais bonito, muito mais especial.
comparação que o apóstolo faz. Há a semente, né? E há o fruto. Nós ainda somos semente. Veja a diferença de um para com o outro. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o quê? O reino de Deus. Nem a corrupção herda o quê? A incorrupção. Eis que eu vos digo. Escute só. Questionamento. Pastor, tudo bem. Mas como é que isso vai acontecer? Aí Paulo fala uma coisa, uma palavrinha aqui. Isso é um mistério. Não é? Isso é um mistério. Quando a Bíblia fala em mistério, todo homem deve se calar. Todo pregador deve se calar. Ele deve ler o texto como está, tentar conjecturar de alguma forma, interpretar, mas aprofundar não dá, porque é um mistério. Olha só o que ele diz. Eis que eu vos digo um mistério. Quem quiser me explicar, me explica. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista de mortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Escute, no momento, o olho abriu e o olho fechou, né? Quantos querem dar uma piscada aí, não? Né? Você que é casado, dê uma piscada aí pro seu marido aí, né? O que é um piscar? Ele fala abrir e fechar o olho. Quando Paulo fala no momento, ele usa um termo que vocês conhecem, todo mundo aí, todo mundo que estuda conhece. Ele fala um átomo de tempo. Um átomo, no momento aí, átomo, uma palavra grega, né? Num átomo de tempo. Ou seja, ela é imperceptível. É a razão do humano. Por isso que Paulo vê que a coisa mais rápida que ele pode comparar com esse átomo de tempo, ele faz uma comparação, né? Um piscar de olhos. Né? É um piscar de olhos. O olho fechado, muito rápido. Aí ele compara isso, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que é muito mais rápido do que isso. Agora, nesse abrir e fechar de olhos, nesse fechar e abrir de olhos, acontecem duas coisas praticamente simultâneas. Duas. Primeiro, alguns morreram em Cristo. Quantos tem pessoas que vocês acreditam que morreram em Cristo? Parentes, amigos, quantos tem? Quantos tem? Algum parente que morreu em Cristo? Algum conhecido que morreu em Cristo? Vocês conhecem alguém? Conhece? Conhece? Eu conheço. Quantos estão em Cristo? Agora aqui, quantos estão em Cristo agora? Estão em Cristo, está entendendo? Quase que simultaneamente, fechando e abrindo os olhos, sabe o que vai acontecer? Escute, os mortos, né, vão ressuscitar, e os vivos serão transformados. Sabe por quê? Existe corpo, lembra da história da melancia? Existe corpo terreno, corpo celestial. Então carne e sangue, eles não herdam, não entram no reino dos céus. Então no momento de abrir e fechar de olhos, o meu corpo que é terreno, ele vai se transformar num corpo celestial. Agora você pode dizer como é que é esse corpo? Você pode dizer como é que é esse corpo? Sabe por que não? Porque nós só conhecemos a semente, nós não conhecemos a melancia. Lembra da história da semente e da melancia? Muito melhor. Incorruptível, não morre, não se corrompe, não se destrói.
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, no vosso trabalho, não é vão. Amém, meus irmãos? No Senhor não trabalhamos em vão. Por isso, irmão Daniel, irmão Aida, obreiros de Cristo, professores de escola dominical, líderes, quem toca, o Alexandre que está aqui filmando, eu que estou pregando. Quando eu fizer alguma coisa, eu devo fazer em nome do Senhor. Amém. Porque se eu fizer em nome do Senhor, não é vão o meu trabalho. Mas será que eu faço em nome de quem? É do pastor? É de quem? Eu devo fazê-lo em nome do Senhor. E quem faz em nome do Senhor, escute, deve fazer sempre o melhor. Sempre o mais excelente é para Deus. O mais excelente é para Jesus. Ele merece o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos esforços. A vida, meus irmãos, ela vai embora. E ela é muito breve. Por isso devemos nos dedicar o nosso tempo ao Senhor. Eu fico me questionando uma coisa, olha só, o que acontece às vezes na igreja, tá? Tem que dar parte de correção, né? Não posso deixar. Né? O que acontece? O irmão está desempregado, né? O irmão só vive na igreja, né? Eu escuto só, carapuça serve, carapuça usa. Não serviu, não usa, deixa para lá. Mas quando está falando, mas não serve para mim não. Tudo bem, serve para outro, né? O irmão está desempregado. Aí, ai Jesus, aí faz campanha. Vem para a igreja de madrugada, vem para a igreja 2 horas, vem para a igreja, teve culto, está na igreja. Está desempregado, ai Jesus. Não, abre a porta de emprego. Aí está lá, né? Por isso que tem irmão que vai subir para o céu comendo ovo, né, meu irmão? Você sabia disso? Tem irmão que vai para o céu comendo ovo. O que é isso, pastor? Você explicar. Aí está lá, só no ovo, na salsicha e na farinha. No ovo, na salsicha e na farinha. Mas está, ô Jesus, estou desempregado, né? Mas eu tenho tempo para ir para a tua casa. Aí eu vou no culto, e vou no outro culto. Aí só vi, meu irmão, que bênção, né? Mas por quê? Porque eu tenho muito tempo. Aí Jesus só no ovo, na salsicha e na farinha. Aí o irmão só vive lá na igreja, né? Faz tudo quem manda, tudo para cá, tudo para ali. Ovo, salsicha e farinha, ovo, salsicha. Aí o irmão está avivado, né? Aí o irmão começa a ganhar um emprego. Ou Jesus abriu uma porta, né? Aí começa a vir aquele sono, irmão. É uma canseira para vir para a igreja. É um empurrão danado. Aí quando chega aqui, né, meu irmão? Aí chega aqui, senta, né? Oh, aí senta, aí dá uma despertadinha. Tá cansado. Aí Jesus, tu sabe, né? Eu preciso trabalhar, né? É minha família, eles vão passar fome, né? Aí o crente, né? Ele já está comendo a picanha. Oh, glória a Deus. Ele está comendo a picanha, mas está dormindo no culto. Não tem o melhor dele no culto. Não dá o melhor para Jesus. Não dá o melhor tempo. Só dá o tempo que sobra, né? Vai cantar arrastado, né? Trabalhar e orar na ceia, né? Dormindo não, né? Quero trabalhar para meu Senhor, quer nada, irmão. Só está cantando. Só está cantando, não quer trabalhar nada não, né? Aí está na picanha, né? E Jesus disse, na picanha não dá, meu filho, para ti, né? Tu tem que voltar para o ovo. Aí o crente vai para o ovo, para a salsicha e para a farinha, mas vai dando glória a Deus, vai para o céu trabalhando, e aquele negócio todo, né, irmão? Deus vai sustentando o crente. Deus cuida muito bem de nós. O melhor patrão se chama Jesus. Nos preocupamos com roupa e comida, normal, isso só. Mas não devemos andar ansiosos por isso. Não deixe o capitalismo, toda essa onda, né? Essa onda de consumo tomar conta de você e você viver mais para o consumo, para a vida material, do que para a vida espiritual. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Amém?